Glória a Deus, eu saúdo os irmãos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Ávila Menezes. E este é mais um vídeo do nosso quadro Palavras que a Bíblia não diz. E neste vídeo, irmãos, como prometido, eu venho trazendo um título muito importante e meio que polêmico, que tem como tema: Jesus trocou o nome de Saulo para Paulo? Irmãos, nós vemos muitas pessoas até mesmo afirmarem que Deus, que Jesus, ele transformou Saulo e mudou o seu nome de Saulo para Paulo. Será que a palavra de Deus ela afirma isso? Será que a palavra de Deus ela diz isso? Que o nome de Saulo foi trocado para Paulo? Então, não pule este vídeo, não mude este vídeo, mas preste bem atenção o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Para começar, querido irmão e ouvinte, eu venho dizendo que Deus, ele ao longo da trajetória, ao longo da raça humana, da história humana, Deus ele trocou o nome de diversos personagens, como por exemplo, Deus ele trocou o nome de Abrão para Abraão, de pai exaltado para pai de multidões. Deus ele também trocou o nome da sua esposa de Sarai para Sara. E observando mais à frente, Deus ele também trocou o nome de Jacó para Israel. Então, toda a vez que Deus ele trocou o nome de alguém, foi com um propósito específico para mudar o percurso da história, o percurso da situação. Então, toda vez que Deus ele mudou o nome de alguém, foi com um propósito para mudar uma história, para mudar uma situação que estava ocorrendo ou que iria ocorrer. Então, quando nós observamos agora para a história de Saulo, nós temos que observar primeiramente o significado dos seus nomes. Primeiro, o nome Saulo, ele vem do hebraico Shaul ou Saul, que quer dizer pedido a Deus. E o nome Paulo, ele vem do latim, que significa pequeno. Então, daí nós já podemos observar que não há nenhum propósito. Como que Deus iria trocar o nome de um homem que se chama pedido a Deus para botar o nome de um homem com significado pequeno? Então, eu não vejo nenhum propósito específico para levar Deus a trocar o nome de Saulo. Mas vamos ver o que a palavra de Deus ela fala. Abre a sua Bíblia juntamente com a minha em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o verso de número 4. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9 e o verso de número 4, que diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, veja que Jesus ele chamou Saulo pelo nome. Jesus chamou ele aqui pelo nome original dele, que era o nome Saulo. Saulo, a Bíblia fala que ele era um hebreu da cidade de Benjamim. O seu nome era Saulo porque na época, louvado seja Deus, os seus pais deram o nome assim conforme a situação. Os hebreus ele tinham esse costume de colocar o nome nos seus filhos segundo a situação que ocorreu, e provavelmente a mãe dele pedia muito um filho a Deus, e por Deus gerar este filho,
dar este filho a ela, ela colocou o nome de Saulo, porque o significado é pedido a Deus. Uma outra interpretação é que, como Saulo era da tribo de Benjamim, outra interpretação que o povo hebreu colocava o nome nas crianças era segundo a referência de alguém. Então, a única maior referência que a tribo de Benjamim tinha era do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e ele também era da tribo de Benjamim. Então tem essas duas hipóteses: ou foi um filho muito pedido, ou então os seus pais colocaram o nome de Saulo pelo fato de Saul ter sido o primeiro rei e era da tribo de Benjamim. Então tem essas duas interpretações, mas que não vem ao caso aqui agora. E a pergunta que não quer calar: Deus, ele trocou o nome de Saulo para Paulo? Será que o mestre trocou o nome dele? Será que o mestre faria isso sem propósito? Então vamos ler mais um versículo da palavra de Deus. Pega a tua Bíblia aí agora e abre agora juntamente comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e o verso de número, louvado seja Deus, verso de número 9. Abra a tua Bíblia aí, Atos capítulo 13, o verso de número 9. Diz assim então: Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse... Eu não vou ler nem a continuação, só queria mostrar. Vou repetir. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse... Então, observe. Deus, Jesus, ele não trocou o nome de Saulo para Paulo. Saulo, ele tinha tanto o nome Saulo como o nome Paulo. Então, mas o que aconteceu? O que aconteceu na vida de Saulo foi que Saulo, mesmo sendo hebreu, ele tinha adquirido, como a palavra de Deus mesmo diz, que ele conquistou o direito romano. Então, o nome Paulo era o nome que ele tinha em Roma, era o nome romano de Saulo, e Saulo era o seu nome hebreu, hebraico. Então, para o povo hebreu, o seu nome era Saulo, mas para o povo romano, o povo grego, o povo gentil, o seu nome era Paulo. Então me explique melhor como que funciona isso. Observe que se você ir nos Estados Unidos, o nome que eu e você conhecemos aqui como Eduardo, lá eles conhecem como Edward. O nome que eu e você conhecemos como Pedro, lá eles conhecem como Peter. O nome que eu e você conhecemos como João, lá eles conhecem como John. O nome que eu e você conhecemos como Tiago, lá eles conhecem como James. Então, observe que o apóstolo Paulo, ele não teve troca de nome. Ele é Saulo e ele é Paulo. Simplesmente, enquanto ele estava em Israel, o nome dele era Saulo. Mas quando ele viajava, que ia para outra localidade de nacionalidade romana, ele era chamado de Paulo. Amém, irmãos? Jesus, ele não trocou o nome de Saulo para Paulo. Simplesmente ele viajou, saiu de Israel e foi para Roma. Foi para outras cidades gentias, que lá conhecia ele pela sua nacionalidade romana e não pela nacionalidade hebreia. Então, observe que Jesus, ele não trocou o nome de Saulo para Paulo. Simplesmente ele viajou. Amém, irmão? Que Deus te abençoe. Este foi mais um vídeo do nosso quadro Palavras que a Bíblia não diz. E de hoje a 8, se Deus assim permitir, estaremos com um novo vídeo. Que Deus venha assim abençoar a tua vida.
E aqui mais uma vez afirmando, o meu propósito aqui não é mostrar que eu sou melhor, que eu conheço mais, não, nada disso, irmão. O meu propósito aqui é compartilhar com cada um dos irmãos ouvintes aquilo que eu aprendi na palavra de Deus, procurando examinar a fundo aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia não diz, porque eu costumo dizer o seguinte, eu aprendi isso e eu costumo dizer que 90% ou 99% daquilo que nós sabemos de Deus, nós não aprendemos lendo a Bíblia, mas muita coisa daquilo que nós aprendemos de Deus, nós aprendemos ouvindo alguém falar. Nós aprendemos ouvindo um louvor, um testemunho, uma pregação, mas nós não aprendemos aqui, conferindo na palavra de Deus. Então este quadro é para isso, para que você que está me ouvindo tenha a disponibilidade de simplesmente pegar a palavra de Deus e conferir se aquilo que eu estou falando é verdade. Então o meu propósito é esse, fazer com que você examine a palavra de Deus antes de sair repetindo aquilo que ouve.